Estamos na nossa série de mensagens falando sobre os benefícios ou as bênçãos do sacrifício de Cristo. E já falamos sobre alguns temas, e hoje vamos falar sobre adoção. Nós falamos sobre perdão, e quando falamos sobre perdão, nós deixamos bem claro que na Bíblia, nas Escrituras, o perdão nos deixa sem culpa diante da justiça divina. Você tem que entender que Deus não pode simplesmente perdoar. Deus não pode simplesmente dizer que está tudo bem, que nós não temos culpa nenhuma no cartório, que a gente nunca transgrediu uma lei. Deus não pode pegar o nosso pecado e varrer para debaixo do tapete e dizer, olha, está tudo bem. Porque Deus é juiz. Deus é rei. A Bíblia diz que... Espera aí um pouquinho. Tá ok. A Bíblia, ela diz que Deus é rei. É sempre nesse sentido que a Bíblia trabalha. Se você quiser entender a Bíblia, a mensagem da Bíblia, um dos temas centrais da Bíblia, que vai fazer um link do Gênesis até o Apocalipse, é reino de Deus. Reino de Deus. Deus é sempre mostrado como rei. Se você olhar o livro de Salmos, o salmista sempre declara isso, que o Deus soberano, o rei sobre a terra, o rei sobre as nações, o rei dos reis. Por que que Deus se intitula rei? Por que que Deus se coloca como rei de um reino? Porque a Bíblia demonstra que Ele criou todas as coisas. E porque Ele criou, tudo é dele. Tudo pertence a Ele. Então Ele é rei. Por isso a Bíblia sempre fala do único rei, do único Deus, do único Senhor soberano. Certo? Portanto, quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de um rei soberano, que merece ser adorado, que merece ser exaltado, que merece ser glorificado, que merece ser servido, que merece ser amado, um rei que toda a nossa energia, toda a nossa força, todo o nosso talento, tudo aquilo que temos e que somos está canalizado para a glória dele. É por isso que nós existimos, para glorificar esse rei. Mas pode parecer que isso é egoísmo desse rei. Será que esse rei é um rei carente? Necessitado de glória, necessitado de louvor, de adoração, e que se ele não receber isso, ele vai ficar diminuído? Obviamente que não. É por isso que a Bíblia fala que esse rei, ele existe como Pai, Filho e Espírito Santo. Esse reino de Deus é constituído do Pai, do Filho e do Espírito Santo, portanto, eles estão completos. Eles são perfeitos na adoração, na comunhão, no amor. Eles são perfeitos no relacionamento. Portanto, Deus não tem carência de nada. O fato é que esse rei, ele quer compartilhar conosco a sua glória. Ele quer compartilhar conosco aquilo que é dele. Por isso nós entendemos que Deus, para nos colocar na presença dele como pessoas que não têm culpa, Ele só pôde nos perdoar porque a pena do pecado, a sentença do pecado caiu sobre Jesus. Jesus pagou. Jesus satisfez a justiça de Deus em nosso lugar. Portanto, somos declarados justificados. Somos declarados sem culpa dos nossos pecados. E Deus não se lembra, nem se lembrará mais deles. Deus deixa muito claro isso. Deus diz que assim
como ele lança os nossos pecados no fundo do mar e não se lembrará mais deles. Deus não se recorda daquilo que você fez. Ele não fica atirando na nossa cara. Lembra o ano passado? Lembra o mês passado que você fez a mesma coisa de novo? E agora está aqui de novo pedindo perdão pela mesma coisa? Deus nunca faz isso. Quando a gente chega diante de Deus, outro dia uma pessoa até comentou comigo, pastor, eu fico constrangido porque eu tenho que chegar diante de Deus e pedir perdão de novo. Pois é assim que funciona. Não é que a gente queira pecar propositadamente. Nós não estamos falando aqui que o crente agora tem licença para pecar, que ele tem agora uma desculpa para pecar porque ele tem o perdão de Deus garantido. Não é isso. É o contrário. Porque agora eu sou perdoado, justificado, porque agora Deus me resgatou da minha culpa, eu não quero mais ofender a santidade desse Deus. Então o perdão me lembra que Deus não me trata mais como um pecador, mas como alguém que foi perdoado por Ele. Perdoado. O meu passado, o meu presente e o meu futuro estão garantidos pela obra de Cristo Jesus. Amém? E porque eu tenho perdão de Deus, e porque Deus me perdoou, Ele me reconciliou. Eu agora não sou mais um inimigo. Eu agora não sou mais um transgressor. Eu agora não sou mais um revoltado, um rebelião, ou um rebelado contra esse rei. Eu tenho paz com Deus. E a paz com Deus nos assegura que não somos mais inimigos de Deus, pois fomos reconciliados com Ele por meio da obra. Eu não preciso mais ter medo de Deus. Eu não preciso mais temer o juízo, o castigo, porque agora eu estou em paz com Deus. E eu acredito que uma das grandes bênçãos para a nossa vida, pelo menos para a minha vida, é saber que eu caminho nesse mundo em paz com Deus. Eu deito e eu me levanto em paz com Deus. Não tenho medo dele. Não tenho medo de chegar diante dele, do tribunal dele, diante da justiça dele, porque eu fui perdoado, restaurado e eu fui purificado dos meus pecados, então eu tenho paz. A minha consciência está em paz, porque eu tenho a amizade de Deus através de Jesus Cristo. Agora a adoção ela só é possível devido ao perdão de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Sem perdão não pode haver adoção, concorda? Como é que Deus pode adotar alguém como filho se essa pessoa está em rebelião contra Ele? Está transgredindo, está desafiando a autoridade dele, está desafiando o reinado dele. Como é que ele pode se aproximar dessa pessoa em paz? Não pode. Portanto, a adoção, ela é um resultado do perdão, da justificação diante de Deus. Sem perdão, não pode haver adoção. Há uma ideia muito comum e muito popular. As pessoas dizem, todos nós somos filhos de Deus. Se nesse caso, ser filho de Deus significa ser criado por Deus, então todos nós somos. Porque todos nós fomos criados por Deus. Mas não significa que a pessoa se tornou um filho ou uma filha de Deus. Para isso é preciso que seja adotado. Muita gente diz assim, pastor, Deus é pai. Deus está me ajudando, Deus está fazendo isso, fazendo aquilo, porque Deus é pai. Mas Deus é pai de quem? É interessante que quando Jesus falou com os fariseus, os mestres da lei, os líderes religiosos da época, eles estavam querendo matar Jesus. Eles estavam cada vez mais fechando o cerco
sobre Jesus para poder matá-lo. Eles tinham inveja de Jesus. Eles estavam vendo o povo adorando Jesus, seguindo Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E eles começaram a ficar com inveja, eles começaram a se opor a Jesus, e eles começaram a traçar um plano para matar Jesus. E Jesus sabia disso. E quando Jesus confronta esses líderes, Jesus diz assim para eles: vocês têm por pai o diabo. Porque o diabo foi homicida desde o começo. E o Antigo Testamento demonstra que vocês mataram os profetas. E agora vocês estão querendo me matar também. Portanto, o espírito que guia vocês, o espírito que conduz vocês, é o espírito do maligno. Portanto, vocês são filhos do maligno. Ou seja, Jesus deixa claro que existe sim pessoas que são orientadas, dirigidas, que são inspiradas, que são direcionadas pelo maligno e, portanto, são filhos do maligno. Quando Jesus contou a parábola do joio e do trigo, ele disse, na interpretação da parábola, o trigo são os filhos de Deus e o joio são os filhos do maligno. Há uma separação entre filhos de Deus e não filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Então, meus irmãos, quando a Bíblia fala sobre filhos, você, por exemplo, lê em Efésios, que a Bíblia, Efésios capítulo 2, diz que porque nós andávamos de acordo com os desejos da nossa carne, porque nós seguíamos o curso deste mundo, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Então, a Bíblia deixa muito claro que existem, sim, pessoas que não estão na família de Deus. Não estão. Portanto, sem perdão, não pode haver adoção. A adoção nos assegura nossa filiação com Deus. Por meio da adoção, somos feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. É isso que diz, por exemplo, João. João capítulo 1, verso 12. João está dizendo assim, contudo, aos que receberam, aos que o receberam, que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, no nome de Jesus, Deus deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Como é que a gente se torna filho? Recebendo Jesus, crendo em Jesus, praticando o que Jesus falou e o que Jesus fez. Portanto, diz João, que nós recebemos o quê? O direito. É como se Deus estivesse emitindo uma certidão de nascimento, dizendo agora, Marcos, agora você tem o direito de ser meu filho. Portanto, o amor de Deus é tão generoso que, além de perdoar o pecador, ainda lhe acolhe na sua família. Quando você fala de perdão de Deus, vamos imaginar a seguinte situação. Nós estamos falando de Deus como um rei soberano, o rei todo-poderoso. Eu não sei se você já assistiu algum filme em que aparece um rei no seu palácio, no seu trono. Você já assistiu algum filme assim? Como é que as pessoas entram na presença de um rei? De qualquer jeito? Lógico que não. Existe todo um cerimonial, existe todo um aparato, porque você está diante do soberano, que tem o direito sobre a vida e sobre a morte. Um rei, ninguém discute com o rei. Ninguém bate boca com o rei. Ninguém desacata um rei e fica por isso mesmo.
Agora, você imagina que nós desafiávamos o Todo-Poderoso, transgredíamos a sua lei, nos rebelávamos contra Ele, erguíamos o nosso punho, dizendo: aqui quem manda sou eu, a vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser, e você não tem nada a ver com isso. Fica aí no seu canto, fica aí no seu trono, porque o dia que eu precisar de você, eu te chamo, tá bom? Aí Deus, por amor e por graça, um dia me diz assim: olha, bandeira branca, você quer se reconciliar comigo? Eu te perdoo. Então eu reconheço que sou um transgressor. Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que preciso do perdão desse rei, porque senão o meu fim é trágico. Então, humildemente, reverentemente, eu me aproximo desse rei, me curvo diante dele e disse: ó rei, eu aceito o teu perdão. Eu aceito a tua misericórdia. Eu aceito a tua compaixão. E o rei, então, estende a mão para mim com o seu cedro e diz: vá em paz, todos os seus pecados estão perdoados. Aí eu saio da presença do rei e vou para minha casa, para minha cabana, vou viver a minha vidinha. Eu agora estou perdoado, que alívio, mas eu continuo com a minha vida. Mas aqui, meus irmãos, tem algo muito maior do que só perdão. Porque esse rei que me recebe na presença dele, me diz assim: além de eu te perdoar, eu quero que você fique morando aqui comigo, no meu palácio. Agora você vai fazer parte da minha família. Agora você vai viver comigo. Agora eu vou cuidar de você pessoalmente. Tudo o que você precisar, tudo o que você necessitar, eu vou prover. A sua proteção, tudo o que você precisar de um pai, eu vou ser esse pai para você. Olha o que Deus está fazendo comigo e com você. Está nos elevando a uma categoria muito maior do que perdoado. Agora eu sou filho. Eu agora sou não só filho, mas Ele me acolhe na sua família. Ele me acolhe. Quais são as bênçãos da adoção que você e eu podemos desfrutar hoje, podemos viver na nossa vida? Como eu já falei, nós recebemos então uma nova condição. Não é só que Deus me perdoou e me mandou para casa. Deus me perdoou e me disse: fica aqui comigo. Vem viver aqui. Você agora vai desfrutar da minha riqueza. Você vai desfrutar da minha presença. Você vai desfrutar de tudo que eu tenho, porque agora eu vou repartir com você o que eu tenho. Então nós recebemos um Espírito, o Espírito de Deus, que nos garante que temos uma filiação com Ele. É isso que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, capítulo 8, verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos o quê? Abba, Pai. Abba. Abba, hebraico, pai. Um judeu, ele não tinha essa ideia de chamar o Todo-Poderoso de Abba. Abba é um nome muito íntimo. A Bíblia diz que quando Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, ele viu um arbusto pegando fogo. Mas o fogo não consumia o arbusto. E ele se aproximou do arbusto. E quando ele se aproximou, uma voz disse: Moisés,
tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. A presença de Deus santificou aquele lugar. E ninguém podia se aproximar de Deus desse jeito. Quando Deus aparece no Monte Sinai, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés e para Arão: peça para o povo se santificar. Peça para o povo se preparar, porque eu vou descer no Monte Sinai, e a minha presença é santa, e eles precisam estar santificados. E ninguém se aproxime do monte, e ninguém toque no monte, porque senão vai morrer. A presença de Deus é gloriosa, e Ele é santo. Ele não pode nem olhar para o pecado, muito mais conviver com o pecador. A Bíblia diz que quando Deus desceu no Monte Sinai, o monte começou a tremer, começou a fumegar, começou a haver um colapso na natureza. A natureza parece que teve uma convulsão com a presença de Deus aqui. O povo ficou tão assustado e disse: Moisés, fala você conosco, porque se Deus continuar falando, a gente vai morrer. A presença desse Deus é tremenda. E quando Deus se relacionava com o povo de Israel, Deus mandou fazer um tabernáculo. E esse tabernáculo tinha um lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. Santíssimo Lugar. Era um lugar em que o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar naquele lugar, só que ele tinha que, primeiro, fazer um sacrifício pelo altar e por ele mesmo, para se purificar. Depois ele entrava naquele lugar como representante do povo para fazer um sacrifício em favor do povo. Mas a Bíblia diz que no dia em que Jesus morreu, no dia em que ele expirou na cruz, a Bíblia diz que um véu do templo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, declarando para mim e para você que o caminho até Deus, esse Deus santo, todo-poderoso, glorioso, ficou aberto por meio de Jesus Cristo. E eu não só posso entrar no lugar santo dos santos, mas lá no lugar santo dos santos, eu posso dizer: Papai, o pão meu de cada dia me dá hoje. Pai, perdoa os meus pecados. Pai, não me deixa cair em tentação. Pai, me ajuda. Sabe o que é dizer isso a um Deus que é santo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e você poder se aproximar dele, dizendo: Pai, esse Espírito Santo confirma no meu coração que eu não preciso ter medo de Deus, porque Ele agora é meu Pai. Meu Pai. Jesus ensinou os discípulos a orar e Ele disse: orem assim: Pai nosso, que estás no céu. Ele é Pai, mas Ele continua estando no céu, bem longe de mim. A natureza dele é muito maior do que a minha. Você tem desfrutado dessa alegria e desse privilégio de poder chamar Deus de Pai? Sabendo que de fato você é filho, você é filha, porque você crê em Jesus. Você não é mais filho da ira, você não está mais debaixo de condenação, mas agora você é filho adotado. É por isso que ele diz que nós temos uma nova relação. Ele diz que nós recebemos isso. Abba, Pai. Se eu não estiver enganado, a única religião que chama Deus de Pai é o cristianismo. É o cristianismo que introduziu essa ideia, por meio de Jesus, dizendo: vocês podem orar assim: Pai. Eu não sei qual é o relacionamento, ou qual foi o seu relacionamento com o seu pai. Eu sei que muitos de nós já tivemos conflitos com nossos pais. É muito comum.
Pouca gente fala sobre conflito com a mãe, né? Geralmente é conflito com o pai. Mas seja como for o seu relacionamento com seu pai, com Deus é diferente. Porque Ele é um pai perfeito. Talvez você possa dizer assim, pastor, eu nunca tive um pai presente na minha vida. Eu não tive um pai que me amava, que me acariciava, que me abraçava, que dizia que me amava. Mas hoje você tem o Deus Todo-Poderoso, que você pode dizer, Pai. E é isso que Jesus ouviu, tanto no dia da tentação dele, quando ele foi transfigurado. Uma voz do céu que dizia, esse é o meu filho amado. Você já ouviu isso de Deus? Você é minha filha amada. Você é o meu filho amado. Eu me alegro com você. Eu me alegro com a sua vida. Quando você está aqui cantando, você não sabe como eu fico feliz. Quando você ora para mim, você não imagina como que eu fico feliz de saber que você está precisando de mim. Quando você se prostra em oração, eu fico olhando dizendo, como esse filho querido, essa filha querida me ama. Você sente o amor de Deus por você, o carinho que Ele tem pela sua vida. Esse é um Deus que não vai deixar você na mão. Jesus disse assim, se vocês, que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Se vocês, que são tão incoerentes às vezes, se vocês que muitas vezes são muito frágeis na forma de decidir e de discernir as coisas, ainda assim vocês se esforçam para dar boas coisas aos seus filhos, será que o Pai que é perfeito não sabe o que é bom para você? Será que você vai desconfiar da bondade dele, do caráter dele? Deus é um Deus que nos ama. Além disso, diz o apóstolo Paulo que nós somos herdeiros de Deus. É um novo cuidado. Paulo diz em Romanos 8:17, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você já imaginou o que é ser herdeiro de Deus? Quais são as riquezas de Deus? Quais são as bênçãos de Deus? O que Deus tem no reino dele que é seu? Tudo. Tudo. Você precisa viver essa vida, você precisa desfrutar dessa vida, entendendo que tudo isso aqui é de Deus. E tem as suas coisas boas. Quando você estiver fazendo um passeio, quando você estiver vendo um pôr do sol, quando você estiver admirando um mar, uma montanha, uma serra, quando você estiver olhando para toda a natureza, lembre-se disso. Tudo isso é do meu Pai. E eu sou herdeiro. Sou herdeiro do reino. A Bíblia diz que no final dos tempos, lá no final, quando Jesus vier separar o joio do trigo, quando Ele vier separar as ovelhas dos bodes, Ele vai virar para aqueles que são ovelhas, que são trigo, e vai dizer, vinde, benditos do meu Pai. Pode entrar no reino que pertence a vocês. Esse é o reino, a vida eterna, a comunhão com Deus. Paulo diz que se a gente participar do sofrimento de Cristo, também a gente participa da glória. O que é participar do sofrimento de Cristo? É viver o Evangelho. Às vezes, os insultos, as humilhações,
o desprezo, o preconceito. Como é que as pessoas viam Jesus no tempo dele? O cara fora de moda, não está conectado. O cara não está plugado. Ele vive de um jeito estranho, diferente. É participar desse sofrimento. Muitas vezes é sofrer rejeição. Muitas vezes é pagar o preço da ética, da moral. É viver de forma santa. Se você participa disso, Deus está dizendo, você também vai participar da glória. Vai participar da glória. A Bíblia também diz que nós temos uma nova esperança, porque somos filhos. A revelação da glória de Deus em nós. E esse texto tem me ajudado muito. Paulo, no capítulo 8, continuando Romanos 8, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha para a vida de Paulo. Foi lido aqui que Paulo, em Filipenses, diz que o que era lucro, eu reputei como perda. Perdi tudo. Perdi tudo por amor a Cristo. O que Paulo perdeu? Tudo. Paulo era um judeu. Paulo estava sendo bem encaminhado para ser um líder religioso, influente. Paulo era jovem. Paulo tinha uma energia, uma capacidade mental muito grande. Ele era bem visto pela sociedade da época. Era reverenciado. Ele teve uma carta para ir até Damasco, prender os crentes, prender os seguidores de Jesus. O que você acha que aconteceu com ele, quando ele começou a falar que Jesus Cristo é o Messias? Aquele que morreu na cruz é o verdadeiro Messias, o Salvador, que está vivo e que ressuscitou. O que você acha que aconteceu com ele? Perdeu tudo. Perdeu cargo, perdeu crédito, perdeu acesso às coisas, foi rebaixado. Além de tudo, ele era perseguido. Ele ia e pregava num lugar, dali a pouco vinham os judeus, fariseus e pregavam tudo diferente. Ele foi preso, foi açoitado, foi apedrejado, foi tido como morto, naufragou. Ele passou necessidade. E sabe o que ele diz? Ele diz assim, sabe de uma coisa? Olhando para frente e para a glória que eu vou herdar em Cristo, isso aqui é fichinha. Se você quer ver uma pessoa que sofreu no Novo Testamento, leia Atos. Veja o que Paulo fala sobre o que ele passou nessa vida. Ele diz assim, eu considero tudo como esterco. Tudo. Meu status, a minha posição social, tudo por causa de Cristo. Os nossos sofrimentos não se comparam com a glória. Se você tivesse uma casa que você recebeu de herança, só que a casa está um pouco detonada. Aí você chama alguém para fazer uma reforma na casa porque você quer vender a casa. A pessoa olha para a casa e diz assim, olha, para reformar essa casa e deixá-la beleza, bonita, você vai gastar aí uns 300 mil reais. Fala, mas quanto que eu vou poder vender essa casa depois? Olha, se ela estiver bem reformada, uns 3 milhões. Você acha que compensa gastar 300 mil para vender por 3 milhões? Você pegou a casa de herança, você fala, pode tocar a obra. Lógico. Eu vou gastar um pouco agora, mas lá na frente tem um lucro. Quanto que você acha
que você vai ganhar na eternidade? Comparando com o investimento que você está fazendo aqui. Quantos dias da semana você passa sofrendo? Sofrimento mesmo. Quantos dias do mês você passa sofrendo? Você diz assim, pastor, olha, eu estou num sofrimento tão grande, mas tão grande, que eu não sei se eu vou continuar, não. Quantas vezes no mês você passa um sofrimento assim? Para te falar a verdade, eu acho que não passo. Ninguém chega na minha casa para me ameaçar de morte. Ninguém chega dizendo que vai matar o meu filho se eu não me converter para outro tipo de religião. Não sou perseguido, não passo fome, não fico doente. E quando eu fico, sempre tem um medicamento, sempre tem alguma coisa que eu posso recorrer. Você acha, meu irmão, que aquilo que você está passando aqui hoje, olhando para o futuro, você acha que é muito? Ou acha que é leve? Quando eu sou filho de Deus, e eu creio nessa herança, Paulo diz, eu considero os meus sofrimentos atuais, que eles não podem ser comparados com a glória. Essa palavra glória, ela é muito difícil de traduzir. Porque glória, ela embute resplendor, majestade, grandeza. Eu não sei se você já se deparou com uma situação, se você já visualizou alguma coisa que te deixou assim impressionado, no bom sentido. Você talvez fez uma viagem e você olhou, você viu alguma coisa que você diz, pastor, aquilo era tão belo, tão bonito, tão grandioso, que você fica se sentindo pequeno diante daquilo. Você já viu isso? Talvez um castelo, talvez o Grand Canyon, talvez um Himalaia, talvez algo assim grandioso, talvez você tenha chegado diante de alguém, da presença de alguém, em alguma empresa, que você chegou lá no, sei lá, que 20º andar, onde tinha cobertura, e que tinha o presidente, e que tinha uma coisa assim que você diz, pastor, quando eu cheguei lá, que eu vi aquilo lá, eu me senti pequeno. Paulo está dizendo isso. A glória que a gente vai ter é tão grande, que a gente vai compartilhar aquilo que Deus é. A beleza dele, o fulgor dele, o resplendor dele. A Bíblia diz em Apocalipse que não vai ter sol, não vai precisar de sol, porque Deus vai brilhar. E a gente vai brilhar com ele. Terminando, Romanos 8, 23, diz que nós temos uma nova esperança porque somos filhos. A completa realização da adoção. Romanos 8, 23, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Quer dizer que nós somos adotados. Quer dizer que nós somos filhos. Quer dizer que nós temos o Espírito de Deus em nós que garante a nossa filiação. Quer dizer que nós já participamos aqui e agora das bênçãos de Deus. Mas quer dizer que a nossa filiação ainda não se completou. Ela só vai se completar quando nós tivermos um novo corpo ressuscitado. Paulo diz, olha, aqui, nesse mundo, a gente ainda geme. Aqui nesse mundo, a gente ainda espera que essa adoção se complete. E isso será no dia da redenção do nosso corpo.
Então nós somos filhos, nós temos a adoção, nós podemos participar da família de Deus. Nós estamos aqui, podemos ter o privilégio de chamar Deus de Pai, mas ainda aguardamos a redenção do nosso corpo. Então, meus irmãos, quer dizer o quê? Quer dizer que o meu corpo, que um dia, se Jesus não voltar antes, vai passar pela morte, esse corpo será ressuscitado, será transformado num corpo glorioso, e a redenção da minha alma eu já tenho. A redenção do meu espírito eu já tenho. A redenção do meu corpo será no dia da ressurreição, em que eu terei um corpo glorioso que nunca mais vai envelhecer, vai ficar doente, vai ter algum problema. E esse corpo será glorioso. Glorioso. Eu não sei como é isso. Eu não sei quanto você gasta de cremes para o rosto, como que você trata a sua pele, quais são os investimentos que você faz, mas eu quero te dizer uma coisa, nada se compara com a glória que eu e você vamos ter no nosso corpo glorificado. É um corpo perfeito. Perfeito. Um corpo que não tem problema de audição, de visão, dor de estômago, dor de cabeça, pressão alta, dor no joelho, dor nas juntas. Nada disso. Nada disso. É um corpo glorificado. Perfeito. Amém? Irmãos, e eu queria deixar um versículo para você que te acompanhasse essa semana. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. É? Primeiro, nós aqui, somos uma família. E a Bíblia diz que nós temos que amar um ao outro, porque somos irmãos em Cristo. Não é isso? Mas esse texto diz o seguinte, Paulo falando aos Filipenses, capítulo 4, verso 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Paulo tinha essa confiança. Ele está dizendo para os filipenses, olha, vocês me deram uma oferta generosa. Eu estava aqui e chegou essa oferta no momento certo. Vocês me deram uma oferta generosa. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, eu aprendi a viver com muito e aprendi a viver com pouco. Eu sou feliz no muito e eu sou feliz no pouco. Mas olha, essa oferta foi muito boa. E eu quero dizer para vocês, o meu Deus, segundo a sua misericórdia, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Pai querido, que essa palavra seja verdade na nossa vida, verdade